Fizeram uma pergunta muito interessante aqui, o que é um cristão progressista? Então vamos definir esses dois termos e depois tentar relacioná-los de um cristão progressista, tentar definir isso. Então, primeiro, o que é um cristão? Um cristão, segundo as Escrituras, é aquele que crê na verdade da Bíblia, na verdade de que a Bíblia é infalível e inerrante e, consequentemente, apresenta o plano perfeito de Deus para a humanidade, de que Deus criou todas as coisas perfeitas, veio a queda, e isso trouxe uma inimizade entre Deus e o homem, de modo, então, que só a redenção em Cristo, a obra de Cristo na cruz, Deus morrendo ali por nossos pecados, Deus Filho, a segunda pessoa da Trindade, morrendo por nós, pelos nossos pecados, nós então, crendo nessas verdades e tendo a vida transformada por essas verdades, nós somos salvos, aguardando o dia da redenção final em que Cristo voltará para restaurar todas as coisas, o que nós chamamos de consumação. Isso é um cristão à luz das Escrituras, tá? E nas suas diversas questões periféricas que também envolvem aí o que é ser cristão. Mas, via de regra, uma pessoa se faz cristão com estas questões. Então, uma pessoa que vai defender todos os valores das Escrituras. A Bíblia vai ser a regra de fé e prática para estas pessoas. O que é um progressista? A ideia de um progressismo, de um progresso, surge no movimento iluminista, que é um movimento em si praticamente ateísta, um movimento em que a razão é colocada como o Senhor, a senhora de todas as coisas, e a fé deve ser submetida à razão, é a fé na razão, no que racionalmente se chega a conclusões, principalmente empíricas, o empirismo, aquelas experiências para se chegar nestas conclusões. Então, tudo que é crido ou pensado, você tem que colocar num laboratório, refazer ali testes ou ter relacionamentos e provar que aquilo lá é a verdade. Por isso que, decorrente do iluminismo, vem movimentos como, por exemplo, o positivismo e outros movimentos dentro ali, humanismo, do iluminismo, que o positivismo, por exemplo, a tentativa de você negar qualquer coisa da fé e caminhar por uma vida racional, este estado em que você desapega de todas essas questões e atinge um nível de vida em que essas coisas não é mais necessárias, porque você progrediu na vida, você teve este progresso. Então, a ideia de um progresso surge neste movimento iluminista. O progressismo, ao longo da história, desde lá do século XVIII, do iluminismo até atualmente, ele foi manifestado em diversos momentos da história. E com diversos, não nomes, mas com facetas distintas. Então, o marxismo é um deles, o darwinismo, mais cultural assim, é um deles, o próprio positivismo, Então, tem várias manifestações do que seria um progressista. E hoje, o que talvez está mais em voga é o que chamam-se de a nova esquerda. Porque este progressivismo, assim como ele tem muita relação com questões não só científicas da razão, mas políticas sociais também, principalmente tentando elevar grupos que outrora foram esquecidos ou ditos esquecidos ou marginalizados na sociedade e tentar elevar estes grupos para que esses grupos tenham um papel importante na sociedade. Então, obviamente, a esquerda tende a ser mais progressista, Quando alguém fala que é um progressista, geralmente, via de regra, embora isso não é totalmente 100% certo, mas via de regra, na sua maior parte, ele está falando que é uma pessoa que se identifica com esses valores de esquerda. Ou ele, às vezes, não sabe o que é progressivismo também, Progressismo, às vezes pode acontecer isso também. Mas, geralmente, um progressista é alguém que se identifica com esses valores de esquerda. E aí, então, nós temos o que é um cristão progressista. É um cristão que diz acreditar nas Escrituras e tudo mais, mas que muitas vezes vai usar a própria Bíblia para tentar defender estes valores progressistas.
Tá? Então, vai ler a Bíblia com este foco. Por exemplo, nós temos vários teólogos que fazem isso, né? O Leonardo Boff, nós temos o Croato, nós temos vários autores, teólogos, líderes, né, eclesiásticos que vão fazer isso, que são cristãos mais relacionados à esquerda e que vão utilizar as escrituras para utilizar todo este escopo da crença cristã para embasar este pensamento. Bom, isso é um cristão progressista. E eu quero terminar minha fala, talvez alguns aí pensem, mas será que isso é possível? Tá? Eu não estou aqui avaliando se é possível um cristão ser progressista e ainda ser coerente com a sua fé. E realmente acreditar na Bíblia como a regra de fé e prática. O que eu estou respondendo é o que é um cristão progressista. Porque não necessariamente, especialmente no mundo pós-moderno que a gente vive, as pessoas acham que precisa ter coerência com essas coisas. Então é muito comum hoje nós encontrarmos um cristão homossexual, ou um cristão, enfim, com qualquer outra característica que quando você olha para as escrituras, parece que vai contrário a isso. E dificilmente isso vai se encontrar, embora eles vão tentar sempre ler as escrituras, achando ali brechas, achando maneiras de autenticar esta segunda identidade, porque é um cristão, mas não basta ser um cristão, tem que ser um cristão que se identifique com este algo e que geralmente se afasta das escrituras. Então eu preciso encontrar nas escrituras um meio de justificar isso. Então, geralmente, o cristão progressista, ele vai tentar fazer isso, né? Ele vai tentar olhar para a Escritura com este olhar, este olhar mais específico, e o que combina, muitas vezes, com diversas teologias. Por exemplo, a teologia queer, que é a teologia dos homossexuais, a teologia negra, né? A teologia da conscientização negra, ou a teologia feminista, essa teologia das minorias que olham para as escrituras, então, buscando um respaldo para aquilo que eles creem e defendem realmente. Então, basicamente, isso é a minha resposta sobre o que é um cristão progressista.